Bom, boa tarde a todo mundo que está na rede. Meu nome é Leandro, eu sou médico endocrinologista, professor aqui da UEL e sou consultor de segunda opinião formativa em diabetes e endocrinologia. Hoje, como parte das nossas atividades de segunda opinião formativa em diabetes e endocrinologia, eu vou trazer uma breve revisão sobre as metas no tratamento do diabetes. Então, só lembrando que o diabetes mellitus é uma síndrome complexa multifatorial, cujo principal marcador é a elevação dos níveis de glicose no sangue. É uma doença que está se tornando verdadeiramente epidêmica, né, com a prevalência crescente nas últimas décadas. Hoje a gente estima que existam pelo menos 12 milhões de brasileiros portadores de diabetes, e a gente sabe que é uma doença de grande impacto em saúde pública, responsável por 9% das mortes em geral. Então, quase uma em cada 10 mortes no mundo são devidas ao diabetes. Bom, com relação a metas, é importante a gente comentar sobre metas no tratamento do diabetes, porque o tratamento do diabetes é feito de olho na meta. Então, a gente vai tentando ajustar o tratamento até atingir o melhor controle glicêmico possível para o paciente. Então, é importante a gente saber o que é o ideal, qual é um controle glicêmico adequado. Por quê? Porque se o paciente ainda não está dentro das metas que a gente propôs para ele, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é só dar puxão de orelha no paciente, não é só marcar um retorno em algum tempo, mas a gente precisa tomar alguma conduta para tentar melhorar o controle glicêmico. Então, entre as condutas possíveis no paciente que ainda não está bem controlado, a gente pode investigar se ele tem algum fator de piora, infecções, uso de medicações, ou algum outro fator que possa estar piorando a glicemia do paciente. Sempre em cada consulta é importante reforçar a adesão ao tratamento, tanto ao tratamento farmacológico como ao tratamento não farmacológico, a mudança de estilo de vida. E, finalmente, se nada disso resolver, a gente pode ajustar a medicação, que, na verdade, é o que acaba resolvendo a grande maioria dos casos, é a gente interferir na medicação, aumentar medicamento, aumentar a dose, fazer alguma coisa com o tratamento farmacológico. Por definição, as metas de tratamento no diabetes, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Bom senso nunca faz mal para ninguém. Então, essas metas elas devem ser, idealmente, rigorosas o suficiente para diminuir o risco de complicações crônicas do diabetes e também, por outro lado, devem ser razoáveis de forma que a gente não aumente o risco de complicações pelo tratamento, principalmente relacionados a hipoglicemias. Então, quando a gente pensa em tratar diabetes, a gente está sempre imaginando o indivíduo andando na corda bamba, né? Não pode nem estar muito alto nem muito baixo, então a gente tem que achar esse equilíbrio, o que para alguns pacientes pode ser um desafio, uma dificuldade aí adicional. Com relação às diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, as últimas metas publicadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes para o tratamento de adultos diabéticos são essas que estão aparecendo aí na tela. Então, a hemoglobina glicada é uma meta importante. Em geral, para a maioria dos adultos, uma meta razoável é abaixo de 7% de hemoglobina glicada, ou hemoglobina A1C. Para valores de glicemia, a Sociedade Brasileira também recomenda uma glicemia de jejum abaixo de 100, a pré-prandial, que é medida antes do almoço ou antes do jantar, abaixo de 110, e a pós-prandial, medida 2 horas após a refeição, abaixo de 140. E a Sociedade Brasileira deixa uma margem aceitável, aí, que ela chama de valores toleráveis, que você não necessariamente precisa mexer na medicação, se o paciente tiver a glicemia pré-prandial até 130 e a pós-prandial até 160. Acima disso, a gente precisa, em geral, fazer alguma coisa. Lembrando que assim, a primeira meta costuma ser a hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada está dentro da meta, até não fica tão importante a gente ficar pesquisando glicemia em vários horários do dia, porque a hemoglobina glicada normal, a gente, assim, a grosso modo, entende que o paciente está com bom controle. A gente vai começar a procurar glicemias, medir glicemias em horários diferentes do dia, para o paciente que tem uma hemoglobina glicada alta. Aí a gente vai querer saber em que momento do dia essa glicose está elevada para daí tomar as condutas adequadas. Então, pós-prandial, algumas vezes nem é tão necessária ser feita, né? Principalmente ser feita pós-prandial, por exemplo, no indivíduo que tem glicemia de jejum boa, mas uma hemoglobina glicada alta. Aí isso pode refletir que, na verdade, a hiperglicemia desse paciente pode estar ocorrendo no período pós-alimentar, pós-prandial. Então, daí, nesse caso, é importante checar as pós-prandiais também. Bom, com relação à hemoglobina glicada, A1C, essa meta de 7% saiu de estudos que mostraram que quando a gente mantém um indivíduo com hemoglobina glicada abaixo de 7%, a gente reduz significativamente o risco de complicações microvasculares, principalmente complicações
como a retinopatia, que na verdade é o principal marcador de complicações de diabetes, né? Até o próprio diagnóstico de diabetes é baseado no risco de retinopatia, mas também de nefropatia, neuropatia e outras complicações associadas ao diabetes. E a gente vê que existe um contínuo. Se a gente olhar aqui nessa figura, a gente vai perceber, né, que quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior o risco de complicações. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais baixa a gente conseguir manter a hemoglobina glicada do indivíduo, menor o risco de complicações crônicas. Então, inclusive, abaixo de 7%. Se você reduzir a hemoglobina glicada de 7 para 6, você tem uma redução maior do risco de retinopatia, nefropatia, etc. Entretanto, né, isso é importante, né, porque até algumas sociedades, por exemplo, a Sociedade Europeia de Diabetes, a IDF, em 2005 recomendou como meta de tratamento uma hemoglobina glicada mais baixa ainda. Para eles recomendaram aqui menor que 6,5 ou abaixo. Eles falam nessa diretriz que se você conseguir manter a hemoglobina glicada abaixo de 6,5, 6 ou 5,5 de maneira segura, isso é uma meta melhor porque previne mais complicações. Tá? Então, isso é recomendação europeia da IDF. No entanto, né, a gente fica com essa dúvida, tá certo, 7%, 6,5%, 6%, mas no meu paciente que está aqui na minha frente, quanto eu vou querer baixar a hemoglobina glicada dele? Vou querer que esteja 7, vou querer que esteja 6,5, vou querer que esteja 8, 5,5, o que vai ser o ideal para esse paciente? Então, a gente tem que levar em conta também que essa redução de hemoglobina glicada, apesar de prevenir complicações crônicas em longo prazo, lembrar também que a redução de hemoglobina glicada pode aumentar também o risco de outras complicações, principalmente hipoglicemia. Isso tem muito a ver com a medicação que é utilizada. Então, por exemplo, quando a gente avalia, esse estudo aqui foi publicado em 2008, em 2010, né, avaliando pacientes que eram tratados entre 86 e 2008, então uma janela de tempo de 22 anos, avaliando pacientes tratados com antidiabéticos orais e aqui do lado direito os pacientes tratados com insulina. Isso mostrando mortalidade. A gente observa nessa figura que a menor mortalidade para indivíduos tratados com antidiabético oral foi observada para indivíduos com hemoglobina glicada de 7,5. Mais que 7,5 e menos que 7,5 de hemoglobina glicada, existia um aumento de mortalidade. Tomar cuidado aqui com o seguinte, né? Medicação oral nessa época, no lugar onde foi feito esse estudo, era principalmente sulfonilureia, que é uma droga que a gente sabe que aumenta bastante o risco de hipoglicemia. Então, talvez aqui esse aumento de mortalidade possa estar diretamente relacionado ao risco de hipoglicemias pela medicação. E para a insulina é a mesma coisa. Para usuários de insulina, menor mortalidade, em torno de 7,5 de hemoglobina glicada, aumentando com hemoglobina glicada mais baixa que isso e aumentando com hemoglobina glicada mais alta que isso. Então, nesse estudo, 7,5 parece ser o valor de hemoglobina glicada que tem menor mortalidade. Aqui é um estudo mostrando o valor de hemoglobina glicada e o risco de mortalidade em indivíduos normais. Isso aqui é indivíduos não diabéticos. Então, a gente observa que também existe essa curva em J, né? Então, para indivíduos normais não diabéticos, a menor mortalidade acontece com hemoglobina glicada em torno de 5,2, 5,3, sendo que hemoglobina glicada mais baixa que isso também se associa a aumento de mortalidade, assim como hemoglobina glicada mais alta. Isso em indivíduos normais não diabéticos. Um estudo que mostrou bastante claro para a gente essa questão do risco de mortalidade quando a gente baixa demais a hemoglobina glicada foi o estudo ACCORD. O estudo ACCORD foi um estudo realizado exatamente para avaliar se o controle glicêmico muito rigoroso, mantendo a hemoglobina glicada, nesse caso aqui abaixo de 6, que era a meta, isso era melhor do que manter a hemoglobina glicada em torno de 7, que é o que é aceito na maioria das diretrizes. Então, aqui a gente vê, né, a hemoglobina glicada média dos pacientes que fizeram o tratamento padrão, mantiveram a hemoglobina glicada em torno de 7,5, um pouco acima de 7. E o grupo que tinha alvo de manter a hemoglobina glicada abaixo de 6, o grupo de tratamento intensivo, conseguiu manter a média de hemoglobina glicada em torno de 6,5. Tá? Então, uma diferença de 1 ponto entre um grupo e outro. E aí, o resultado dessa diferença de hemoglobina glicada, a gente vê no próximo slide. Então, aconteceu o seguinte, os indivíduos que foram tratados com tratamento convencional para manter a hemoglobina glicada em torno de 7, morreram menos do que os indivíduos que receberam um tratamento muito intensivo. Então, nesse estudo ACCORD, houve um aumento de mortalidade
veja que o grupo aqui, que é tratamento intensivo, que é a linha mais fina, teve uma mortalidade maior ao final do acompanhamento do que os indivíduos que tiveram tratamento convencional, mostrando que nesse grupo, tratamento muito rigoroso, tentando manter a hemoglobina glicada muito baixa, aumentou o risco de mortalidade nessa população. Tá? Isso, na verdade, a análise do estudo não mostrou relação direta com hipoglicemia, mas muita gente acredita que provavelmente a hipoglicemia assintomática ou não detectada possa ter sido um dos principais contribuidores para um maior risco de morte nos indivíduos que fizeram um tratamento para manter a hemoglobina glicada muito baixa. Então, na verdade, depois disso, muita gente ficou com medo de baixar demais a hemoglobina glicada pelo risco de mortalidade. Não adianta você prevenir mais complicação microvascular se o paciente vai morrer mais. Então, não faz o menor sentido. Então, mudou um pouco. E lembrando que a hipoglicemia é um problema grave no tratamento do diabetes. A gente define hipoglicemia no diabetes como o valor de glicemia plasmática abaixo de 70 em geral. E além dos sintomas que a gente já conhece da hipoglicemia, lembrar que uma hipoglicemia vai cursar com o aumento da liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que vão aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca e aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio, o que pode precipitar um evento isquêmico, um infarto ou até alguma outra, até morte súbita. Também por conta da alteração de condução cardíaca. Outra coisa que ocorre é que a hipoglicemia vai alterar a repolarização da célula muscular do miocárdio, levando a arritmias, inclusive até arritmias severas, malignas e morte súbita. E, finalmente, os sintomas neuroglicopênicos da hipoglicemia, cefaleia, confusão, alterações visuais, letargia, e, em casos mais graves, podem evoluir para convulsões e mesmo coma, que podem levar o indivíduo, inclusive, à morte também, se ele não for prontamente tratado. Então, hipoglicemia é uma complicação grave, a gente deve ter medo de hipoglicemia, principalmente em indivíduos de mais idade, mais suscetíveis a complicações. Então, a gente também tem que tomar cuidado que nem toda hipoglicemia é sintomática, principalmente no indivíduo mais idoso, com mais tempo de duração de diabetes. Pode acontecer de ele ter episódios de hipoglicemia de repetição e começar a perder esses sintomas que a gente espera da hipoglicemia, de ter tremor, sudorese, taquicardia, alterações de consciência. Se o indivíduo tem hipoglicemia todo dia, ele pode começar a perder esses sintomas de alerta e aí passar a ter valores de glicemia muito baixos, sem sintoma. E às vezes o único sintoma pode ser uma arritmia grave e uma morte súbita. Então tem que ter medo de hipoglicemia no indivíduo que faz hipoglicemia assintomática. Aqui é um estudo publicado em 2003, mostrando então a incidência de episódios de hipoglicemia assintomática entre os pacientes diabéticos. Olha que interessante, mais da metade dos pacientes diabéticos, em geral, 55% dos pacientes diabéticos nesse estudo, tinham pelo menos um episódio de hipoglicemia que ele não tinha sintomas durante o período de acompanhamento desse estudo. O risco é um pouco maior para diabéticos tipo 1, por conta principalmente do tipo de tratamento, que costuma ser mais insulina do que medicação oral. E a insulina a gente sabe que aumenta também o risco de hipoglicemia até mais do que o uso de drogas orais. Então aqui uma frequência alta de hipoglicemias assintomáticas. Lembrando que hipoglicemias também geram muitas consultas de emergência. Quem trabalha aí no posto de saúde, no plantão, no pronto-socorro, no SAMU, vê muito isso. A gente sabe desse problema, que é um problema grande. Então, nos Estados Unidos, um estudo mostrou que houve 380 mil consultas de emergência por ano, de 93 a 2005, por hipoglicemia. Então, imagina o tamanho do problema que isso é, o tanto de movimentação de ambulância, de atendimento hospitalar de urgência. E quase metade dessas hipoglicemias ocorreu em pacientes idosos com mais de 65 anos. Então, a gente tem que ter medo de hipoglicemia, sim. Então, aí a gente, depois da publicação desse estudo ACCORD, e tendo em vista todos esses dados, ficou essa dúvida no ar. Bom, por um lado, é bom baixar a hemoglobina glicada bastante, porque previne complicação crônica. Por outro lado, se a gente baixar demais a hemoglobina glicada, começa a aumentar muito o risco de hipoglicemia e a gente pode aumentar a mortalidade do paciente por hipoglicemia. Então, na verdade, é uma ideia brilhante que surgiu depois disso, embora extremamente simples, é a ideia de que os pacientes não são todos iguais. Talvez a meta de hemoglobina glicada para um tipo de paciente tenha que ser diferente do outro. Então, depois dessa publicação desses estudos todos,
Hoje a gente tem uma ideia mais clara de que a gente deve individualizar as metas de hemoglobina glicada. Então a meta de hemoglobina glicada, a meta de glicemia, não é a mesma para todo mundo, depende do paciente. Então até inclusive agora em 2012, esse guideline aqui, eu acho que é brilhante em trazer essa orientação, ele firma muito essa posição de que o manejo da hiperglicemia no paciente diabético tipo 2, ou seja, a escolha das metas, o tipo de tratamento para o paciente diabético tipo 2 deve ser individualizado, deve ser baseado na pessoa. Então, você tem que avaliar as características do seu paciente e escolher a melhor meta para esse paciente, tendo em vista as suas características. Então, isso aqui foi um trabalho conjunto da Associação Americana e da Associação Europeia de Diabetes, publicado agora em 2012, de livre acesso. Recomendo quem quiser ler e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. É uma leitura muito boa, um trabalho muito bom. Então, o que esse trabalho traz é o seguinte: ele sugere aqui fatores que a gente deve levar em conta na hora de escolher a melhor meta de tratamento para o seu paciente. Então, se a gente vai usar metas mais rigorosas, né, mais estreitas, que é essa extremidade aqui da figura, né, extremidade esquerda. Então, metas mais rigorosas para o paciente que ele é altamente motivado, aderente ao tratamento, que tem baixo risco de hipoglicemia, que tem pouco tempo de história de diabetes, então foi recentemente diagnosticado com diabetes, que tem longa expectativa de vida, sem comorbidades importantes, sem complicações vasculares estabelecidas e com boas condições de suporte, até condições de comprar medicamento, né, de ter acompanhamento, de ter suporte social. Todos esses são fatores que a gente deve levar em conta. Então, esse seria um paciente bom, um paciente filé, né, um paciente bom para você usar uma meta de hemoglobina glicada mais baixa, porque você vai prevenir mais complicação crônica. Por outro lado, a outra extremidade, aqui a extremidade direita, seriam os pacientes em que a gente deveria preferir metas mais frouxas, né, menos rigorosas de hemoglobina glicada, porque é o tipo de paciente que costuma morrer de hipoglicemia. Então, um paciente pouco motivado, não aderente, que não consegue se cuidar direito, né, com poucas capacidades até socioeducativas, né, dificuldade de seguir orientação, com alto risco de hipoglicemia. Aqui entra, por exemplo, o indivíduo que tem insuficiência renal, que já é um indivíduo com alto risco de hipoglicemia, que já tem uma duração maior de diabetes, que tem curta expectativa de vida, claro, né, também a gente vai deixar um controle aí um pouco mais frouxo, que tem comorbidades severas, já insuficiência cardíaca, infarto agudo prévio, ou outras comorbidades importantes, sequela de AVC, então complicações vasculares já estabelecidas e que tem pouca condição de suporte, pouca condição de cuidado e pouca estrutura social, né, para fazer um tratamento adequado. Esse é um paciente para você usar uma meta de hemoglobina glicada mais frouxa, pensando em prevenir hipoglicemia. Então, acho muito interessante essa figura, e aqui eu traduzi, tentei fazer uma figura aqui em português, né, tentando resumir as suas orientações. Então, qual que é o paciente que a gente vai tentar deixar a hemoglobina glicada mais para 6 do que para 7? Seria esse paciente aqui, né, da extremidade da esquerda, um paciente jovem, pouco tempo de diabetes, sem comorbidades graves, com baixo risco de hipoglicemia, com boa expectativa de vida, paciente motivado e aderente ao tratamento. Então, esse é um paciente para você tentar atingir uma hemoglobina glicada de 6,5 ou eventualmente 6. Então, esse é o paciente para você tentar uma meta de hemoglobina glicada mais baixa. Lógico, desde que a adoção de metas mais baixas não aumente demais o risco de hipoglicemia. Também tem que levar em conta aí que medicação você vai usar, né? Isso é uma coisa importante. Hoje a gente tem à nossa disposição medicações novas, né, para tratar o diabetes que estão menos associadas a risco de hipoglicemia. Talvez nesse caso aqui sejam as medicações de preferência para não aumentar demais o risco de hipoglicemia pelo tratamento muito rigoroso. Na média, o paciente médio, o paciente que fica mais ou menos, né, no meio do caminho, a meta de hemoglobina glicada é em torno de 7. E para os pacientes mais complicados, com mais comorbidades, então um paciente, por exemplo, idoso, com longa duração de diabetes, já com comorbidades graves, insuficiência renal crônica, doença cardíaca, ou um paciente que já tem história de hipoglicemias graves, aquele paciente que vai toda semana parar no pronto-socorro por hipoglicemia de madrugada, né, que o SAMU está na casa dele direto. Esse é um paciente para você afrouxar um pouquinho, né, o tratamento, não usar uma meta de hemoglobina glicada tão rígida. Se ele tem curta expectativa de vida e dificuldade também de seguir o tratamento proposto, lógico, você vai usar uma meta de hemoglobina glicada mais frouxa, de 7,5 ou eventualmente até 8,
que pacientes mais idosos talvez seja mais recomendável a meta de hemoglobina glicada mais para 8 do que para 7. Então, na verdade, vocês veem que aqui é um contínuo, né? Você pode escolher a meta para o seu paciente dependendo em que ponto desse espectro aqui o seu paciente se encontra. Então, isso vai muito aí da avaliação clínica, do seu feeling, e antes de você começar a mexer demais no tratamento, primeiro escolha, né, qual é a meta para esse paciente. Se é um paciente vozinho, que já está com 8 de hemoglobina glicada, e já tem comorbidades graves, para ele 8 de hemoglobina glicada está ótimo. Talvez a gente não precise estressar muito com esse tratamento desse paciente. Por outro lado, se é um paciente jovem, rígido, né, motivado, esse paciente a gente deveria fazer força para manter uma hemoglobina glicada mais baixa. Então, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais proativo, né, no ajuste da medicação, visando a metas mais baixas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui dessa discussão. Então, as metas, né, devem ser individualizadas. Avalie o seu paciente, tente descobrir que comorbidades ele tem, o jeitão do paciente, né, antes de você escolher a meta de controle glicêmico para ele. Então, a gente recomenda metas mais rígidas, né, mais para 6, 6,5 de hemoglobina glicada, para pacientes mais jovens, mais saudáveis, com menos tempo de diabetes, mais motivado e com mais suporte social, mais estrutura social, socioeconômica para fazer um tratamento adequado. Por outro lado, a gente deve, né, preferir metas menos rígidas, mais frouxas, para aqueles pacientes mais idosos, com comorbidades importantes, com mais tempo de diabetes, dificuldades de adesão ao tratamento e menor suporte psicossocial, aí talvez uma meta de 7,5% ou 8%, até 8%, seja uma meta aí mais sensata, né, para esse tipo de paciente. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Então, muito obrigado pela atenção do pessoal da rede e eu me coloco à disposição, que se qualquer um tiver alguma dúvida, alguma comentário, a gente está à disposição aí na rede. Muito obrigado.